Conforme prometido, tô aqui falando com vocês hoje sobre déficit de atenção, TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. No último vídeo eu falei sobre, na última transmissão, deixa eu arrumar aqui, a câmera aqui tá muito pra cima. Vamos lá, melhor, né? Então, na última transmissão eu falei sobre a questão dos adultos índigos, de pessoas com dons, com seres especiais, diria assim, que não se encaixam no padrão convencional, os índigos. Foi continuidade de uma série de vídeos que eu tô gravando sobre dons empáticos, pessoas com habilidades que não conseguem se encaixar no padrão convencional da sociedade. E hoje, especialmente, eu vou estar falando aqui sobre déficit de atenção. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam entender é que déficit de atenção não é uma doença, é um transtorno, perfeito? Eu poderia colocar isso como... Bom dia, Jairo! Obrigada por estar aqui comigo. Vamos lá. Se você tem dificuldade de se concentrar, se você tem dificuldade de prestar atenção, muitas vezes a pessoa está falando com você e você está no mundo da lua e de repente você volta e você fica assim, Senhor, por favor, que ela não me pergunte nada, porque eu não faço a mínima ideia o que ela estava dizendo aqui, que você foi pro além e voltou. Se você começa a ler um livro, lê uma página, lê a segunda página, lê a terceira página e você de repente fala assim, o que eu acabei de ler? Aí você tem que voltar, e aí você volta e fala, nossa, eu não prestei atenção em nada, não li nada. E aí você começa a criar dentro de você uma ideia de que você é incapaz de aprender, que você é incapaz de absorver conhecimento. Nos seus trabalhos, na sua vida profissional, você tem a tendência de ser taxado como o intrometido, o entrão, a pessoa que sempre está ligada na conversa dos outros e acaba se intrometendo, acaba dizendo coisas, quer participar, aonde não é chamado, tem a tendência a sempre estar se ligando aonde não é chamado. Pessoa que tem déficit de atenção, ela não tem um filtro, ela não consegue colocar, ela não consegue falar, eu estou focada aqui e é aqui que eu vou trabalhar, aqui que eu vou fazer. Ela sempre está ligada aos barulhos externos. Vamos lá, surprise! Se eu disse para vocês que eu sou índigo, óbvio que eu também tenho déficit de atenção. A minha sorte é que eu não tenho não tive na minha infância principalmente uma hiperatividade latente, que é além da dificuldade de conseguir prestar atenção em algo e executar isso, é a dificuldade de se manter fixo em um lugar. Sempre tem que se movimentar, tem que falar, tem que... Sabe aquelas crianças que parece que tem formiga na bunda? É isso. Déficit de atenção e hiperatividade é um conjunto, uma bomba, é algo explosivo que faz com que você sinta uma ansiedade extrema. A grande maioria das crianças estão nascendo com esse déficit de atenção e hiperatividade. E o que as escolas estão fazendo, os convencionais? Elas estão recomendando os pais a levarem para psiquiatras e neuros para que tomem remédios, Ritalina, Concerta, esses remédios que são calmantes e acabam colocando a criança, a gente chama isso que é a droga da obediência. Se uma criança ela não está... se ela não é aderente aos padrões convencionais da sociedade, se ela não consegue aprender, se ela conversa muito em sala de aula, se ela não consegue prestar atenção e não consegue render conforme a sociedade ou a escola deseja, eles logo indicam essa criança pede para os pais levarem essa criança para o neuro ou para o psiquiatra e um remédio logo introduzido na vida dela. Acontece que se eu digo para vocês que déficit de atenção, TDAH, não é uma doença, como que eu posso tratá-la ela com medicamento? Déficit de atenção não tem tratamento. Você vai dar um remédio para uma criança, um Concerta, uma Ritalina, e se você é adulto e toma, saiba disso também, que você está tomando isso e tem
hora para começar e hora para terminar. Então, em geral, tem vários tipos de dosagem. Tem a dosagem que vai durar 4 horas, tem a dosagem que vai durar 6, tem a dosagem que vai durar 8, 12. E você vai estar medicado para aquele período. Então, você vai estar congruente com a sociedade com aquele período. Eu tenho déficit, eu tenho esse transtorno. Eu constatei que eu tinha aos meus 29, 30 anos. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a ler sobre, eu falei, eureka! Essa sou eu! E existem mais pessoas no mundo? Então quer dizer que o que eu sinto tá ligado a isso? Vamos lá. Logo, quando eu descobri, eu procurei um neuro e aí lá eu entendi que não existia cura. Fiz um exame na época, que hoje já está em desuso, chamado P3000, P300, uma coisa assim, que mede a região do seu cérebro ativa, inativa, enfim, hoje a medicina quase também não está utilizando isso. E lá foi diagnosticado, rotulado que eu tinha. Mas, na verdade, você consegue diagnosticar hoje uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção com perguntas simples, comportamentais, que você começa a observar a incapacidade dessa pessoa de conseguir prestar atenção, de ter foco em algo por 3 minutos, 5 minutos, ela se dispersa. Então eu decidi testar. E eu comecei a tomar na época, foi Ritalina, tomei durante 30 dias esse remédio. Eu me tornei mega disciplinada, o meu trabalho rendeu muito mais. Só que uma coisa interessante aconteceu de efeito colateral comigo. Eu perdi meu senso de humor. Eu me tornei uma excelente profissional, porém sem senso de humor. Quando alguém ria do meu lado, eu falava assim... Você tá me atrapalhando, dá licença, por favor? Dá licença, tá me atrapalhando? Porque eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que produzir. Assertividade, reação, eu me tornei chata, eu me tornei estressada. Por quê? Porque eu tava vinculada a um senso de produtividade. A minha alegria de ser tinha se apagado. Eu comecei a vincular todo o meu resultado positivo ao remédio. Quando eu não tomava esse remédio, eu considerava que eu não tinha os meus superpoderes. Se eu tomava, eu tinha superpoderes, então eu produzia, era uma pessoa mais dinâmica, era mais eficaz. Se eu deixava de tomar, eu lembro que nessa época eu estava fazendo aula de inglês, então hoje eu não tomei meu remédio, então eu não estou conseguindo prestar atenção por causa disso. Criei um vínculo, criei uma dependência e linkei todo o meu sucesso a isso e todo o meu insucesso a não estar usando o remédio. Além disso, eu tive reações como tremores no corpo, eu tenho muita sensibilidade ao medicamento. Seres empatas, pessoas índigos, têm a tendência a serem mais sensíveis a substâncias químicas e terem uma tendência a terem dependências químicas também, desde bebida alcoólica, drogas, cafeína, série de outras coisas. Nós somos mais sensíveis e reagimos de uma forma mais exagerada a essas substâncias. Então eu comecei a ter tremores, comecei a não ser eu não era eu. Eu tinha um resultado positivo na dinâmica do meu profissional, mas em geral eu me tornei uma pessoa menos feliz. Diante disso eu tomei a decisão, após de 30 dias de experiência, entendendo que isso não me representava, que esse medicamento era uma muleta para mim. Então eu falei, eu não quero ter dependência. Eu já tive depressão, já disse isso no meu vídeo anterior, então tomei remédio, eu sei como é ser dependente de medicação. Automaticamente, depois de 30 dias, ele não cria dependência física, química. Você pode parar de tomar ele a qualquer momento, não tem que ir desmamando conforme os antidepressivos. A dependência que você tem é dos efeitos dele naquele momento. Muitas pessoas que estudam para concurso tomam, e mal eles sabem qual é a dinâmica isso no organismo, desse medicamento. Então, enfim, isso é uma outra história, a gente vai falar sobre isso depois. Parei de tomar esse medicamento, então eu entendi que eu poderia ser eu mesma e aprender a lidar. A dica que eu vou dar para vocês hoje sobre déficit de atenção, que o melhor tratamento que existe é o autoconhecimento.
Uma pessoa que tem déficit de atenção, ela tem a tendência a se rotular. A partir do momento que ela entende que tem isso, e muitos de vocês agora podem começar a pensar, se realmente tem, e se você se rotular, é isso que eu tenho, e eu tenho déficit de atenção, você vai passar por um estágio. O primeiro estágio é acreditar que todos os problemas da sua vida são justificados por isso. Então, se você não tem sucesso na vida, se você se considera um profissional medíocre, mediano, se você considera que a sua capacidade cognitiva de aprendizado é mediana, saiba que se você falar que você tem isso porque você tem déficit de atenção, você está entrando no vitimismo e do conformismo de agora eu tenho uma justificativa, eu tenho uma doença. Déficit de TDAH não é doença, é uma disfunção. E como toda disfunção, o grande segredo é você aprender a lidar com ela. Vamos lá. Eu vou citar mais uma vez para ver se, antes de dar a dica para vocês, eu vou mais uma vez falar os principais sintomas do déficit de atenção. Déficit de atenção, ele é caracterizado principalmente pela dificuldade em se concentrar em uma única coisa. Se você está conversando com alguém e tem uma TV atrás dessa pessoa, e se você não consegue olhar, se concentrar nessa pessoa, e logo você se distrai olhando para a TV, se cai uma colher no chão na mesa do lado, se tem alguém falando um pouco mais alto, se você está lendo um livro e você, no primeiro 1 minuto, você se dispersa, lembrando que você tem que realizar uma atividade, você para de ler o livro, então você pega o celular e manda uma mensagem. Se você está trabalhando e você está executando uma atividade no seu trabalho e você lembra que tem que fazer alguma coisa, ou o telefone toca, ou você fala, vou tomar um café, você está navegando nos seus pensamentos, nos seus julgamentos interiores, sim, existe uma grande chance de você ter essa disfunção. E a tendência é que você se sinta exausto, sinta-se cansado, tenha dificuldade de realizar as coisas na hora, você tem a tendência a procrastinar. Procrastinação é uma das principais, dos principais sinais de uma pessoa que tem déficit de atenção. A pessoa que tem déficit de atenção, ela tem a tendência a deixar tudo para a última hora, porque aí ela se desafia a realizar aquilo de uma forma rápida, mais ou menos assim, tem a tendência, não é? Isso não quer dizer que só porque você é procrastinador você tem déficit de atenção. Agora, se você tem dificuldade de concentração, do jeito que eu te disse anteriormente, e também é um procrastinador nato, mais um ponto para você se considerar com essa disfunção. Nós fazemos isso em geral porque nós temos a necessidade de nos desafiarmos, nós precisamos de um motivador para fazer sentido. Uma pessoa que tem déficit de atenção só faz algo quando faz sentido para ela. Às vezes é muito fácil, ela tem é interessante porque ela tem dificuldade de concentrar, mas ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de concentrar, ela tem facilidade de entender e resolver. Ela faz as coisas de forma muito rápida, quando ela deixa para a última hora, eu deixo para em cima do tempo, é um trabalho da faculdade, é um projeto que eu tenho que entregar, eu posso varar a madrugada, eu fico 2 dias fazendo aquilo freneticamente, e interessante que a tendência é que o resultado seja melhor do que se eu tivesse feito durante 30 dias esse processo que eu fiz em um dia. Nós somos movidos a desafio, nós somos movidos a pressão, porque se eu não quero fazer algo, eu não vejo sentido, então eu utilizo do desafio, porque é uma obrigação para mim fazer aquilo e eu não quero fazer. Então eu me coloco em desafio, em cash, para fazer o quê? Na última hora. Interessante que se sai muitas vezes melhor do que se eu estivesse fazendo 30 dias antes, porque eu não tô afim de fazer aquilo. Sacou? Qual é? Da parada? Nós somos perfeccionistas e acreditamos não ser, porque geralmente temos um grande problema com organização. E como nossa mesa de trabalho é bagunçada, nosso quarto é bagunçado, nossa gaveta é bagunçada, a gente odeia arrumar cama, a gente odeia a regra, tá? A tendência é que nós acreditemos que nós não somos
seres perfeccionistas, mas somos extremamente perfeccionistas e até centralizadores. Gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Temos dificuldade de aceitar a maneira do outro. Então a gente sempre acha que a gente faz melhor do nosso jeitinho. Meio que nas coxas, assim. Pra gente é nas coxas, mas depois o resultado as pessoas olham e falam: nossa, como você fez bem! O grande segredo é que quando você tá deixando pra última hora, você talvez não tenha percebido. Mas essa tua necessidade de deixar pra última hora, pra você se desafiar, faz com que você desenvolva algo impressionante. Hiperfoco. Quando você se coloca dentro de um quadradinho ali, da necessidade de realizar aquilo com urgência, você tem hiperfoco, que é a capacidade de se concentrar naquilo que você está fazendo. Então você faz aquilo com maestria. Você deixa tudo de lado e coloca aquilo como prioridade. Movida, é claro, por uma distorção, que é o senso de urgência, medo, adrenalina, ação, mas é assim que você funciona. Você sabe como você funciona? Você já tinha parado para pensar que talvez você funciona desse jeito que eu tô dizendo? Você já tinha parado para pensar que você sempre julgou isso ser um mecanismo de autossabotagem e, na verdade, você utiliza isso a seu favor para que você consiga fazer as coisas? Reflita. Faz sentido para você isso? Se faz, pode ser que você tenha déficit de atenção, meu amigo. Não se rotule. Não se rotule. Não saia desesperado atrás de um médico agora para tomar um remédio e se curar. Isso não tem cura. Isso é seu. Você vai ter que aprender a conviver. E a melhor forma de aprender a conviver com isso é autoconhecimento. Aprender a saber como você funciona. Você deve ter percebido que se você tem dificuldade de ter foco para determinadas coisas, é porque essa coisa não é tão interessante assim. Porque quando você se interessa de fato, o universo à sua volta para de existir. Me fala, quando você está assistindo um jogo de futebol, se você gosta de futebol realmente, você escuta qualquer barulho à sua volta ou você está concentrado no time, no gol que vai ser feito, no jogador, na narração? Você está ali, você está inteiro. Quando você está assistindo um filme, você entra na história, você chora. Você não se preocupa com nada que está à sua volta. Você não lembra que você tem que mandar mensagem para alguém ou realizar qualquer atividade. Quando você está jogando videogame, o teu mundo é aquele. Essa é a tua capacidade de desenvolver hiperfoco. E se você consegue desenvolver isso para alguma coisa da sua vida a qual você tem interesse, porque você, quando gosta de algo e você quer fazer aquilo, você tem hiperfoco. Você é o cara e você é o melhor. Você tem capacidade de ser especialista em determinadas coisas, apesar de você achar que não. Você tem um senso de criatividade fora do comum. Você é aquele tipo de pessoa que responde muito bem a situações de crise. Você pode não ter capacidade de concentração e responder rápido as coisas do seu dia a dia, no seu corriqueiro, porque você não gosta muito de rotina. Mas quando você gosta de algo e faz sentido para você, você se concentra. Então, se tem uma situação no seu trabalho que exija uma resposta criativa, uma solução, pensar fora da caixa é com você. Você é aquele cara, você é aquela mulher que quando menos esperam, você chega com uma solução criativa. Porque uma pessoa que tem déficit de atenção pensa diferente, pensa fora da caixa, não se adequa aos moldes. Por isso que a maioria das pessoas que são índigos e têm dons empáticos e outros dons extras físicos, tem déficit de atenção. Porque nós temos uma coisinha que você talvez nunca tenha reparado. Sabe por que a gente tem déficit de atenção? Tá bom, vou falar. É porque você, além de ter os seus 5 sentidos, visão, paladar, audição, olfato, tato, você também tem um outro sentido extrasensorial, extrafísico. Você tem a capacidade de perceber as coisas muito antes dos outros. Então, quando as pessoas falam que você não tem um filtro sobre as coisas e você tá ligado a tudo, tá ligado a todas as coisas, é porque você
está mais conectado ao mundo do que os outros. Você vê as coisas de uma forma diferente, mais colorida, mais intensa. Você se liga muito mais aos sentidos do que o padrão convencional das pessoas convencionais. Você é uma pessoa mais ativa. Então, o seu extrasensorial faz com que você não tenha esse filtro das pessoas normais. Você é especial. Sim, e aceite isso. A minha dica final aqui para você é saber lidar. Se você realmente agora está recebendo essa informação e você acha que você tem déficit de atenção, que você é essa pessoa, então saiba que você não está doente, você não tem uma disfunção e sim que você é especial. Você pode ter alguns déficits na sua vida profissional, relacionamentos e tudo mais, porém você tem bônus. Você é extremamente criativo e está na hora de você começar a usar isso ao seu favor. Deixe fluir as suas ideias, os seus pensamentos. Aprenda a dar foco e escolher a ideia que faça mais sentido e execute. Acredite, confie, isso é sexto sentido, intuição. Você vê as coisas antes delas acontecerem muitas vezes. Confie nos seus instintos, aprenda a desenvolver que aquela conversinha que você escuta dentro de você não é só um blá blá blá, não é só um julgamento, é você cuidando de você. Aprenda a dar força ao positivo ao invés só do negativo. Então, se você tem um insight, se você tem uma percepção, aprenda a escutar. Se você tem a outra dica aprenda a desenvolver os seus sentidos. Aprenda a domá-los e domesticá-los. Se você sabe que você é auditivo e você se dispersa com qualquer coisa à sua volta, e aí, como que você vai lidar com isso no seu trabalho? Então, se você precisa se concentrar, e para se concentrar você precisa ter silêncio, compra um fone de ouvido, aprende a escutar qual é a música que te faz acalmar, se é bar, se é rock, se é música do mar, coloca. Assim você vai conseguir canalizar o seu foco de atenção naquilo que você está fazendo, no seu trabalho, e parando de prestar atenção em conversinhas alheias. Ninguém tá te chamando ali, então para de se intrometer. Eu já fui quase demitida. Eu já fui demitida uma vez de um trabalho porque eu quis ajudar o outro demais. Eu não podia escutar uma conversinha que eu tava me intrometendo. Aprendi que eu preciso ter foco. Então, existem fones de ouvidos utilizados em obras que você coloca e você fica no seu mundo. Você não escuta nada. Invista nisso. Invista na sua carreira, porque se você sabe que você tem dificuldade auditiva, aprenda a lidar com isso. Aprenda a aceitar. A melhor forma de lidar com déficit de atenção e hiperatividade é você se conhecer. Comece a mapear quais são os fatores que fazem você se dispersar. Quais são os fatores que estão fazendo você deixar de produzir, de ser o melhor profissional. Tem um bloco de nota do lado do seu computador, do seu trabalho. E todas as vezes que você estiver trabalhando, executando algo, e você perceber que pensamentos para executar outras atividades estão vindo, escreva. Eu vou fazer isso depois. Então, se comprometa, crie metas e desafios para você no dia. Hoje eu vou realizar tal relatório. E naquele dia você vai cumprir essa meta do relatório. Comece a mapear. A pessoa que tem déficit de atenção tem uma característica bem interessante, ela não valoriza os seus feitos. Ela tem a tendência a achar que o que ela faz é normal, é mediano, é ridículo, qualquer um faz. Isso não é verdade. Não é verdade. Você tem tanta capacidade como qualquer outro, e até mais. Você só tem que aprender a dar hiperfoco naquilo que você não quer. Porque você tem a tendência a querer dar hiperfoco só naquilo que você gosta. Então, aprenda a dosar. Coloque no seu dia metas. Eu vou fazer isso aqui que eu não gosto. E vou fazer isso aqui que eu gosto. Você é movido a desafio. Você precisa encontrar a sua própria forma de ter prazer naquilo que você faz. Outra coisa, eu me considerava uma profissional mediana, eu tinha muita dificuldade de concentração, mas quando eu encontrei a minha atividade, a minha paixão, que é ser terapeuta, que é ser educadora emocional, desenvolvedora humana, eu desenvolvi o hiperfoco naturalmente, sem fazer sacrifício. Hoje eu atendo de 25 a 30 pessoas por semana e eu não faço uma anotação dos meus pacientes. Então, na outra semana a pessoa chega e eu tô ali, dando continuidade naquilo que eu tratei. Aí você vai me dizer,
Como que uma pessoa com déficit de atenção consegue fazer isso? Simples, eu aprendi a me conhecer. E quando eu tô com uma pessoa aqui, quando eu tô atendendo meu paciente, seja virtualmente, no caso através de WhatsApp, seja através do Skype ou pessoalmente, eu estou full, eu estou 100% com ele. Se você tem déficit de atenção, se você acredita ter isso, o que você precisa entender é que você precisa estar presente. Você precisa estar naquele momento realizando aquilo. Toda vez que você se dispersa, que você coloca atenção, eu tenho que realizar outra coisa, você perdeu. Você não está mais ali. Se você não está mais ali, você deixou de escutar, deixou de estar presente. Você tem tanta capacidade de memorização como qualquer outro. Você só precisa entender como desenvolver o seu hiperfoco. Número 1, comece a observar quais sentidos seus te levam a se dispersar e aprenda a lidar com eles. Aprenda a dar força para outros sentidos também que vão fortalecer o seu foco. Número 2, trabalhe com aquilo que te dê prazer, que faça você realmente se sentir preenchido. E isso naturalmente vai te dar a capacidade de hiperfoco e você vai com certeza deixar de ser mediano e vai se destacar no seu meio. Número 4, se ame. Número 3, se ame. Aceite que você é especial do jeito que é. Não tente se mudar. Se você toma remédio, se seu filho toma remédio, procure orientação. Tem um livro chamado Mentes Inquietas que pode te ajudar nesse sentido. Tem muita coisa na internet. Você não é igual a todo mundo. Você é especial. Aceite isso. Você pode ter alguns pontos que você perde, mas você tem tantos outros que te compensam muito mais e muito além disso. Tá na hora de você aprender a valorizar o positivo e deixar que o negativo tome conta de você. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, se inscreva no meu canal, acompanhe. Próxima semana terão outros vídeos. Oi, Ronaldo! Seja bem-vindo! Semana que vem vou estar por aqui de novo, falando com vocês sobre o desenvolvimento aí dos seus dons, sobre a forma que você vê a vida e tentando contribuir da minha forma, através das minhas experiências, para que você consiga enxergar a vida de uma forma mais leve, participando dela de forma mais integrativa, contribuindo para um mundo melhor, para o seu mundo, para as pessoas que estão à sua volta também. Porque você é especial, você não é sozinho, tem muitas mais pessoas, a quantidade de pessoas que são mais parecidas com você do que você imagina, estão por aí, estão ao seu lado e está na hora de você começar a conhecê-las e falar sobre isso também. Se você acredita que algo que eu falei aqui faz sentido para você ou para algum amigo, indique para ele, peça para ele se inscrever, clique aí no sininho para ter alerta de transmissão como essa aqui ao vivo e venha fazer parte da transformação desse mundo, fazer um mundo melhor para você e para todo mundo. Até!